No vídeo de hoje, vídeo de leituras do mês, eu falo sobre os livros que foram lidos agora no mês de junho. Olá, para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, então, o vídeo de leituras do mês, eu quero conversar um pouco com vocês sobre os livros que eu li agora no mês de junho. Já deixei a minha pilha aqui separada para a gente bater um papo, então quero que você me acompanhe nesse vídeo. Já peço para que deixe o seu like, se inscreva no canal se estiver chegando aqui pela primeira vez e vamos falar de livro. No mês de junho eu fiz algumas leituras muito legais de livros que eu queria ler já fazia bastante tempo. Não foi um mês assim que eu considero que tenha sido muito, entre aspas, produtivo em leitura. Eu costumo ler muito mais do que eu li nesse mês, mas enfim, aconteceram muitas coisas por aqui que acabaram me impossibilitando de fazer as leituras conforme eu tô acostumada. Porém, não deixei de ler, esse é o mais importante. Então, eu vou começar por um livro que eu fiz a leitura, que eu comecei no mês de maio e finalizei agora no mês de junho, que é esse livro aqui, O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro aqui, finalmente tive a oportunidade de fazer a leitura. Como eu disse, eu acabei lendo esse livro em 2 meses, né? Comecei em maio e finalizei agora em junho. Ele foi um livro muito interessante, ele atendeu bem às minhas expectativas. Eu não considero que seja um livro muito fácil, eu falei isso acho que no último vídeo de leituras do mês, que eu tinha comentado um pouco que eu já tinha começado esse livro. Não considero que seja realmente uma leitura muito rápida, fluida, porém não é um livro difícil. Considero um pouco isso por conta de trechos em latim que são incluídos aqui nessa obra. E nessa edição que eu tenho, ele tem no final do livro um glossário assim que vai mostrando, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, as páginas do livro, não sei se dá para ver, e sinalizando, explicando, né, o que quer dizer cada trecho em latim. Então, acho que isso é um facilitador, porque eu consegui, então, entender o que estava sendo descrito nessas passagens, nessas frases, através desse glossário no final do livro, que já tornou a experiência bem melhor do que ficar procurando em outras fontes. Enfim, aqui a gente tem a história de um mosteiro muito famoso. A época desse livro, ela se passa em 1327 e nesse mosteiro acabou acontecendo uma morte de um monge. Então, um frei chamado Guilherme é chamado para esse mosteiro para tentar ajudar a descobrir qual foi a causa da morte desse monge. Porém, nesse meio tempo de investigação, o Frei Guilherme acaba se deparando com outras mortes acontecendo nesse mosteiro. Ele praticamente se passa em uma semana, que é o tempo que o Frei Guilherme fica nesse mosteiro, porém, coisas estão acontecendo diariamente, dia após dia, noite após noite ali. E ele, junto com um assistente, o Adson, que é um jovem que está acompanhando o Frei Guilherme nessa investigação também, eles acabam tentando então descobrir o que está acontecendo ali. Vale lembrar, né, vale ressaltar aqui que uma das coisas que eu gostei muito desse livro é essa questão de ele ser um livro, praticamente um livro policial, né, porque afinal de contas a gente vai junto com o Frei Guilherme e o Adson investigar, né, as mortes que estão acontecendo nesse mosteiro. Uma referência muito interessante é que o nome do Frei Guilherme é Guilherme de Baskerville, que é uma clara homenagem a Sherlock Holmes do Arthur Conan Doyle, pois ele tem um livro do Sherlock Holmes que se chama O Cão dos Baskerville, e é um dos meus livros preferidos do autor, então fiquei muito contente com essa homenagem que ele faz ao Sherlock Holmes aqui nessa história. Então a gente vai acompanhar essa investigação toda do que acontece nesse mosteiro, todos os mistérios, todos os segredos. Existem muitos segredos nesse mosteiro, inclusive numa biblioteca. É uma biblioteca bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. Ali ficavam guardados livros de conhecimentos variados de vários lugares do mundo, de vários tipos de gêneros literários, vamos dizer assim. Só que é uma biblioteca que não era acessível
aos monges, às pessoas que moravam ali. Ela era bem restrita, afinal de contas, ela guardava também muitos segredos, ou seja, era uma biblioteca que guardava muito conhecimento, porém não era acessível aos outros, a todos os monges, freis, enfim, todas as pessoas que passavam por lá, porque existia um pensamento ali de que algumas coisas não poderiam ser reveladas às pessoas, algumas coisas eram muito proibidas para que as coisas ficassem sempre em ordem, vamos dizer assim. Então, é um livro muito interessante. A gente vai acompanhando essa investigação. Eu, pelo menos, até então eu não consegui descobrir quem era até o final a pessoa que estava causando tudo aquilo. Embora eu já conhecia o motivo, né? Vamos dizer assim, do que causava as mortes aqui nesse livro, porque há muitos anos atrás eu me lembro de ter assistido ao filme do Nome da Rosa, e eu lembro de ter ficado muito. Uma cena muito marcante no filme, e isso ficou na minha cabeça. Então, infelizmente, eu já sabia o que iria acontecer aqui nessa história, porém não perdeu a graça. Para mim, valeu a pena, porque todos os detalhes, é um livro riquíssimo em informações, a gente realmente é transportado para aquele século, né, aquele ano de 1327, e isso tudo é muito, muito legal, é uma obra muito rica, que eu indico bastante. Então, O Nome da Rosa foi uma das leituras assim mais incríveis que eu fiz agora no mês de junho. O segundo livro que eu li agora no mês de junho foi esse aqui, Minutos de Inteligência, Estresse e Ansiedade. É um livro bem diferente do que eu costumo ler. Eu recebi esse livro da editora Príncipes, aproveitei para conhecer. Eu nunca tinha lido nada do Augusto Cury. É um livro bem curtinho, coisa assim que eu fui lendo na verdade. Eu não li. Isso aqui dá para ler num dia só, sossegado. Porém, eu acabei lendo bem aos poucos mesmo, junto com outras leituras que eu já estava fazendo, assim, para realmente ter momentos de reflexão, vamos dizer assim. Aqui a gente tem, como ele fala mesmo, minutos de inteligência, e a gente tem aqui, são breves textos, né, que a gente pode até considerar, por isso o nome do livro, Minutos de Inteligência, que falam sobre a ansiedade, sobre o estresse, sobre a vida das pessoas no dia a dia, na atualidade, o quanto determinadas coisas podem causar ansiedade, causar estresse, e como a gente pode tentar fazer para equilibrar um pouco tudo isso, né? Afinal de contas, eu acho que é um livro bem válido porque realmente todo mundo passa na vida por momentos de estresse, de ansiedade, enfim, né? Todo mundo tem os seus problemas. E eu acho que fazer uma leitura dessa aqui faz uma reflexão bem interessante sobre esse assunto. Então, foi uma leitura assim também bem reflexiva, como eu disse, bem tranquila de ser feita aí, que valeu a pena, gostei bastante aí no mês de junho. O terceiro livro que eu li é um livro que eu também queria ler já fazia um tempo e consegui fazer a leitura nesse mês. Foi desse livro aqui, Medeia, de Eurípides. É uma tragédia grega muito legal, muito interessante. Eu amei a leitura desse livro aqui. Então a gente tem aqui a história da protagonista, da Medeia, que é uma mulher que em um determinado momento da sua vida ela conhece um homem chamado Jasão e ela faz de tudo para ajudá-lo e acaba se casando com ele e ela o ajuda a conquistar muitas coisas em sua vida. Os dois constituem um casamento com filhos, aparentemente tudo ia muito bem, até que um dia o Jasão acaba traindo Medeia. Ele não quer mais continuar casado com a Medeia, porque ele arrumou um segundo casamento com uma princesa, filha do rei Creonte de Corinto, que é onde se passa essa história aqui. A Medeia, ela não aceita de forma nenhuma essa situação. Então, é um texto assim bem trágico, onde a gente sente toda essa dor da Medeia. Acho uma obra muito interessante, porque aqui, através do sofrimento da Medeia e de algumas partes aqui do texto, a gente consegue perceber como era o tratamento das mulheres lá naquela época, quantas mulheres tinham que ser submissas e acabavam sofrendo nas mãos dos homens em vários sentidos. Então, acho que faz a gente pensar em muita coisa sobre esse assunto também.
E no meio desse sofrimento todo, Medeia acaba querendo se vingar. Então aqui a gente tem uma história de vingança, onde a Medeia não vai aceitar essa troca, ser trocada por uma jovem, por qualquer motivo que fosse. Então ela bola um plano de vingança, que ao meu ver é assustador. Eu fiquei assim, nossa, falei, gente, que trama, né? Então ela bola ali um plano de vingança para se vingar de Jazão, para se vingar de todos aqueles que, entre aspas, estavam rindo de Medeia, né? De todos aqueles que estavam causando mal a ela. Inclusive, ela estava sendo até expulsa de Corinto, do local onde eles moravam. Então, aquilo estava sendo muito humilhante para Medeia e ela não ia tolerar essa humilhação mais do que ela já estava tolerando. Então, ela bola um plano de vingança onde ela não perdoa nada nem ninguém. Então, não vou entrar no detalhe, porque vale a pena conhecer, é uma história bem curta, né? É um livro bem tranquilo assim de se ler, mas é uma vingança assustadora. Eu confesso que eu fiquei assim embasbacada ali com os métodos de vingança dela e todos que ela acabou envolvendo nisso. Então, foi história assim que eu adorei, eu indico muito a leitura de Medeia. E o quarto e último livro que eu fiz a leitura agora no mês de junho também foi um livro que fazia tempo também que eu queria ler. Falei, vou aproveitar que sobrou um tempo ainda aí de leitura para conhecer esse livro também fantástico, que é Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Acho que é assim que se fala. Foi um livro que eu não conhecia muito, assim, da sinopse, não cheguei a pesquisar muito dele antes de ler. E foi um livro, assim, bem diferente, vamos dizer assim. Ele tem muito do realismo mágico aqui nessa história. Essa obra de Juan Rulfo foi inspiração para grandes escritores, assim como Gabriel Garcia Marques. Até aqui, vou ler para vocês, tem uma frase que o Gabriel Garcia Marques disse: a leitura profunda da obra de Juan Rulfo me deu, enfim, o caminho que buscava para continuar meus livros. Olha a importância dessa obra. Esse aqui foi o único romance desse autor, mas que foi suficiente para que ele tivesse o destaque como escritor super importante aqui da América Latina. Então aqui a gente tem uma história que aparentemente começa uma história normal, uma história comum, onde um jovem, ele está com sua mãe no leito de morte e a mãe acaba pedindo para que ele vá a uma cidade chamada Comala para conhecer o seu pai, o Pedro Páramo. Ela havia criado esse filho sozinha, mas no fim da vida dela ela pede para que o filho vá até Comala, essa cidade, para conhecer o seu pai. E ele, lógico, no leito de morte ali com a sua mãe, ele promete a ela várias vezes que ele vai cumprir essa promessa. E é o que ele faz logo em seguida, depois de um tempinho que ela falece. Ele vai até essa cidade de Comala. E ao chegar nessa cidade, a mãe dele tinha descrito para ele que era uma cidade muito bonita, muito cheia de vida, de natureza, enfim. Quando ele vai se aproximando da cidade de Comala, ele percebe que é uma cidade muito vazia, já praticamente abandonada, parecia tipo uma cidade fantasma até. E ele encontra um homem no caminho e aí ele fala: eu estou procurando a cidade de Comala. Aí esse homem acaba falando para ele não queria muito papo na verdade, mas ele acaba falando que ele está indo para Comala também. E o rapaz, né, chamado Juan Preciado, ele acaba acompanhando esse homem então para até Comala. E esse homem acaba dizendo para ele: eu também sou filho de Pedro Páramo. Então a gente já começa a ter uma ideia ali de quem era esse tal de Pedro Páramo na cidade de Comala. Então, aos poucos a gente vai descobrindo que ele foi um homem muito conhecido, muito importante, que mandava e desmandava como um coronel praticamente naquela região. Ele tinha uma fazenda que era o grande sustento das pessoas daquela região. Todos dependiam de Pedro Páramo para se alimentar, para viver, para moradia, para tudo. E a gente vai descobrindo ali, então, através desse filho do Juan Preciado, o que acabou acontecendo com aquela cidade, com aquelas pessoas. Afinal de contas, tudo era meio estranho ali naquela cidade. E a gente
tem uma narrativa que não é nada linear, então a gente não consegue entender esse livro assim de cara. Isso é um fato. Por mais que ele seja um livro curto, pelo que eu fui pesquisando sobre essa obra aqui, o autor, quando ele escreveu esse livro, ele acabou levando mais tempo ainda para finalizá-lo, porque ele foi cortando várias partes desse livro para que, como ele mesmo disse, né, ficasse somente o osso dessa obra. Então, a gente vai ter a narrativa do Juan Preciado, que é esse jovem que foi tentar conhecer o pai. Ao mesmo tempo, daqui a pouco a gente já entra num outro capítulo onde outra pessoa está narrando, ou seja, a gente vai ter conhecimento da história da cidade de Comala, a gente vai ter conhecimento sobre quem foi Pedro Páramo através dessas pessoas que compõem esse cenário todo. Então, não considero também uma história assim rápida e simples de se ler. Porém, à medida que eu fui fazendo pesquisa sobre esse livro aqui, eu fui entendendo o porquê essa obra é tão grandiosa. Então, realmente, acabou me surpreendendo muito a leitura de Pedro Páramo. Ele tem uma narrativa, uma forma de levar essa história assim totalmente diferente do que eu já tinha visto. Até agora, eu acho que eu não li nenhum livro como esse. Então, acho que é muito válido e pretendo fazer uma releitura para entender melhor ainda Pedro Páramo, porque eu fiquei sentindo que eu acho que eu ainda posso aproveitar mais do que tem aqui dentro desse livro. Então, pretendo fazer releitura dele também. E indico muito aí, quem tiver curiosidade também para conhecer Pedro Páramo, leia, é muito legal, é muito bom e vai fazer a gente ter essa vontade de, pelo menos foi o que eu senti, de realmente tentar conhecer um pouco mais sobre esse universo que ele colocou aqui nesse livro. Então, indico bastante também essa leitura. Esses foram os livros que eu li agora no mês de junho. Deixa aqui nos comentários que vocês andaram lendo também agora no mês de junho. Se vocês já leram algum desses livros, deixa também um recadinho aí se vocês gostaram, o que vocês acharam, se tiveram uma experiência semelhante ou não com a que eu tive com esses livros. Vou deixar aqui no box de descrição do vídeo o link para quem se interessar a ler algum desses livros. Comprando pelo meu link, você apoia o canal. É uma forma de apoiar o canal e você não gasta nada mais por isso. Eu agradeço muito. E espero que tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui, não esquece de deixar o like, de se inscrever e a gente se vê numa próxima. Até mais!